Gente maravilhosa, eu abri a Bíblia e Deus me mostrou a leitura da Bíblia de Ezequiel 11 e fiz aqui a leitura, fiz a leitura e é uma profecia, é muito ruim, é terrível, porque há a morte de dois conselheiros. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaina, príncipes do povo. Então estavam lá uns príncipes, né? E os 25 homens lá na porta lá do Oriente, a porta oriental, né? E disse-me, filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade e dão mau conselho nesta cidade. Então esses dois homens, príncipes do povo, né, filhos dessas pessoas, são as pessoas que são perversas, né? Eles maquinam, fazem maquinações na cidade e dão conselhos perversos. São as pessoas que são a semente, a coisa maligna, né? Vem deles, eles que maquinam toda essa situação perversa. São os conselheiros. Vem os conselhos, vem deles. E Deus sabe disso. Então, Deus levanta, o profeta está falando conosco também. Então, Deus fala, os quais dizem, não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é o caldeirão e nós a carne. Então eles fazem da cidade um caldeirão e dizem que nós somos carne, né? Então tem esse negócio de carne, da cidade ser um caldeirão, uns voodoos na cidade, né? Ele não está se edificando as coisas boas porque está tendo esses voodoos desses dois príncipes da cidade, filhos dessas pessoas aí. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Deus está mandando a gente profetizar contra esses dois príncipes que estão fazendo esse negócio de carne e panela, e caldeirão, e panela, e caldeirão, né? Caldeirão e carne. Então a gente não é carne, não tem nada a ver esse negócio, esses voodoos aí. Deus está mandando a gente profetizar contra esses homens. Nós temos que ter coragem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala, assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel. Porque quanto às coisas que vos sobem no Espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e enchestes as suas ruas de mortos. Quanta gente que morreu nessa cidade! Tudo vem dessas pessoas aí, esses conselheiros, negócio de caldeirão e panela, esses voodoos, é uma desgraça que caiu sobre a cidade e se multiplicou o número de mortos. Portanto, negócio da casa aí de Israel, coisa da porta do Oriente. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, vossos mortos que deitastes no meio dela, estes são a carne, e ela é o caldeirão. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Então Deus está falando que vai tirar do meio da cidade. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus, e vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estrangeiros, e exercerei os meus juízos sobre vós. Caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Deus, o Senhor. Esta cidade não vos servirá de caldeirão, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei. Então Deus vai tirar esse voodoo todo desgraçado, essas duas pessoas que fazem esse negócio de caldeirão da cidade, esses voodoos desgraçados, esses negócios aí que eu não sei o que é, mas Deus está mostrando. Essas duas pessoas vão sofrer, Deus vai tirar. E vai acabar com esses voodoos desses dois aí.
E sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, nem cumpristes os meus juízos. Antes fizestes conforme os juízos dos gentios que estão ao redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaina. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse: Ah, Senhor Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel? Quer dizer, ele caiu porque ele profetizou e já morreu uma pessoa aí, né? Então ele clamou. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, homens de teu parentesco e toda a casa de Israel. Todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra nos foi dada em possessão. Portanto, assim, dize assim o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre os gentios e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como pequeno santuário nas terras para onde foram. Então Deus aqui, ele vai ficar conosco, né? E Deus vai dar a justiça. Esses dois conselheiros aí que são responsáveis por todas essas mortes, esses negócios de caldeirão e carne, panela, caldeirão da cidade, esses vudus aí de carne, eles vão sofrer as consequências do Senhor Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo, vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Gente maravilhosa, eu abri a Bíblia e Deus me mostrou a leitura da Bíblia de Ezequiel 11 e fiz aqui a leitura, fiz a leitura e é uma profecia, é muito ruim, é terrível porque há a morte de dois conselheiros. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaina, príncipes do povo. Então estavam lá uns príncipes, né? E os 25 homens lá na porta lá a porta oriental, né? E disse-me: Filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade e dão mau conselho nesta cidade. Então esses dois homens, príncipes do povo, né, filhos dessas pessoas, são as pessoas que são perversas, né? Eles maquinam, fazem maquinações na cidade e dão conselhos perversos. São as pessoas que são a semente, a coisa maligna, né? Vem deles, eles que maquinam toda essa situação perversa. São os conselheiros. Os conselhos vêm deles. E Deus sabe disso. Então, Deus levanta, o profeta está falando conosco também. Então, Deus fala: os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é o caldeirão e nós a carne. Então eles fazem da cidade um caldeirão e dizem que nós somos carne, né? Então tem esse negócio de carne, da cidade ser um caldeirão, uns vudus na cidade, né? Ele não está se edificando as coisas boas porque está tendo esses vudus desses dois príncipes da cidade, filhos dessas pessoas aí. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Deus está mandando a gente profetizar contra esses dois príncipes que estão fazendo esse negócio de carne e panela, e caldeirão, e panela, e caldeirão, né? Caldeirão e carne. Então a gente não é carne, não tem nada a ver esse negócio, esses vudus aí. Deus está mandando a gente profetizar contra esses homens. Nós temos que ter coragem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor. Assim haveis falado, ó casa de Israel. Porque quanto às coisas que vos
sobem no espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e enchestes as suas ruas de mortos. Quanta gente que morreu nessa cidade. Tudo vem dessas pessoas aí, esses conselheiros, negócio de caldeirão e panela, esses voodoos, é uma desgraça que caiu sobre a cidade e se multiplicou o número de mortos. Portanto, negócio da casa aí de Israel, coisa da porta do Oriente. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, vossos mortos que deitastes no meio dela, estes são a carne, e ela é o caldeirão. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Então Deus está falando que vai tirar do meio da cidade. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus, e vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estrangeiros, e exercerei os meus juízos sobre vós. Caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Deus, o Senhor. Esta cidade não vos servirá de caldeirão, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei. Então Deus vai tirar esse voodoo todo desgraçado, essas duas pessoas que fazem esse negócio de caldeirão da cidade, esses voodoos desgraçados, esses negócios aí que eu não sei o que é, mas Deus está mostrando. Essas duas pessoas vão sofrer, Deus vai tirar. E vai acabar com esses voodoos desses dois aí. E sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, nem cumpristes os meus juízos. Antes fizestes conforme os juízos dos gentios que estão ao redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaina. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz, e disse: Ah, Senhor Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel? Quer dizer, ele caiu porque ele profetizou e já morreu uma pessoa aí, né? Então ele clamou. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, homens de teu parentesco e toda a casa de Israel. Todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra nos foi dada em possessão. Portanto, assim, diz assim o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre os gentios e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde foram. Então Deus aqui, ele vai ficar conosco, né? E Deus vai dar a justiça. Esses dois conselheiros aí que são responsáveis por todas essas mortes, esses negócios de caldeirão e carne, panela, caldeirão da cidade, esses voodoos aí de carne, eles vão sofrer as consequências do Senhor Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo, vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Gente maravilhosa, eu abri a Bíblia e Deus me mostrou a leitura da Bíblia de Ezequiel 11 e fiz aqui a leitura, e é uma profecia, é muito ruim, é terrível, porque a morte